Sem vencer as 5 rodadas, a Ponte Preta entra em campo amanhã contra o Criciúma, buscando evitar a pior sequência da equipe nesta Série B. Em todo o campeonato, a Macaca já passou por esse mesmo jejum em 2 ocasiões, da 6ª até a 10ª rodada e da 12ª até a 16ª. Mas nas 2 vezes que isso aconteceu, a Macaca saiu vitoriosa após a 5ª partida sem vitória. E tentando evitar essa sequência negativa, a Macaca precisa vencer o Criciúma amanhã no Majestoso. E quem pode aparecer mais uma vez entre os relacionados é Vitinho. Contra o CSA na última rodada, o jovem atacante ficou no banco de reservas pela primeira vez. É uma emoção que, só eu vivi, só eu sei o que eu passei. A ficha demorou um pouco para cair ali, mas muita felicidade. Destaque do Sub-20 da Macaca, Vitinho foi elogiado pela comissão técnica e integrado ao elenco profissional após a eliminação da equipe no Paulista da categoria. E assim como Eliel, o atacante revezou entre treinar com o profissional e o time das categorias de base. E todo jogo a gente quer mostrar para estar aqui, né? E esse ano foi um pouco difícil para mim, que eu tive uma lesão e perdi bastante jogos Sub-20, então eu joguei mais a reta final. E cada jogo era uma expectativa para estar aqui, no final ou no decorrer do campeonato, né? E quando acabou o campeonato, eu fiquei sabendo que eu ia vir, eu fiquei bem feliz. No Sub-20 tem uns jogos mais fáceis também, e aqui acho que todo jogo é mais competitivo. A ideia da comissão técnica é utilizar o jogador nas partidas que restam contra Criciúma e Náutico. Livre de qualquer chance de rebaixamento e sem possibilidades de acesso, a Macaca está apenas cumprindo tabela nas rodadas finais da Série B. Minha mãe, meu pai, minha avó mandando mensagem para mim o dia todo, no dia do jogo, o dia que eu soube que eu ia ser relacionado também. E também, depois do jogo, ninguém conseguia dormir, a gente ficou conversando bastante ali sobre o jogo e estava todo mundo muito feliz. Outra notícia que movimentou os bastidores da Alvinegra nessa manhã foi em relação à possível ida de Alisson para o Flamengo. Um dos destaques da Macaca na temporada, o meia foi oferecido à equipe carioca e a contratação não foi descartada pelo rubro-negro. Por outro lado, a diretoria alvinegra ainda não recebeu nenhum contato pelo jogador. O Alisson está nos planos para 2023, mas uma venda nesse momento seria bem vista pelos dirigentes por conta da situação financeira da Macaca. O Alisson tem contrato até dezembro de 2027 com uma multa rescisória de 150 milhões de reais para o exterior e 30 milhões para o futebol brasileiro. O empresário está oferecendo aí para vários clubes o Alisson. Tem mercado, fez individualmente uma grande Série B e evidentemente que vão aparecer interessados. Não sei se pagando esse valor, né? 30 milhões de euros... 150 milhões de reais, mas provavelmente deve aparecer uma boa proposta. Talvez o Flamengo. O Flamengo tem bala na agulha, tem dinheiro, tem condições de fazer um investimento desse, né? Agora eu pergunto, eu não tô absolutamente duvidando da informação. Agora, o Flamengo contratar o Alisson com tanto garoto de qualidade, pode ser. Então, vamos esperar, porque tem muito essa coisa de empresário, né, Batista? O empresário quer fazer o dinheiro, ele está dentro do direito dele, é legítimo, né? Até o menino ir para um Flamengo, todo mundo tem direito. Quer dar uma valorizada. Não tem problema nenhum. Agora, eu não enxergo nesse patamar que o Flamengo tem jogador de 25 milhões de euros no banco. Então, eu não estou duvidando da capacidade do rapaz. Vamos aguardar os acontecimentos. Eu acho que é muito barulho. Pode ser que tenha interesse, mas daí concretizar essa coisa toda tem uma distância. Mas eu desejo todo o sucesso do mundo para o menino, porque ele tem qualidade, já demonstrou isso, menino de garra, de vontade. Eu acho que ele tem possibilidade de futuro. Agora, o Flamengo, não sei se está do tamanho do Alisson. É importante dizer também que... Ou o contrário, né? O Alisson talvez não esteja do tamanho do Flamengo. É importante dizer também, Batista, o seguinte... será que uma temporada a mais não reforçaria, né, todo esse talento, tudo isso que nós vimos do Alisson aí, até para uma valorização? Esse é o ponto. Ou até pelo outro lado, né, CH? Para ver se realmente
É isso tudo. Eu acho que a afirmação é importante do atleta. Que ele é muito bom, que ele é talentoso. Estava falando agora na Rádio Bandeirantes do Alisson. Talentoso, tem muita personalidade. É um cara que tem uma leitura de corredor que eu acho impressionante. Aquilo que o Paulinho, ex-Corinthians, né, seleção brasileira tinha. Ele tem essa leitura. Então, assim, mais um ano de firmação no time da Ponte. Ele foi muito bem o quê? Na Série B. Ok? Ok, foi bem na Série B. Ótimo, maravilhoso. Mas será que um Campeonato Paulista da Série A2, uma Copa do Brasil, né, mais uma Série B, que é os campeonatos que a Ponte vai disputar em 2023, será que não serviria para dar realmente essa afirmação e mostrar que realmente ele tem todo esse talento? Eu tentaria segurar o Alisson por enquanto. Mas a gente sabe como é que é o empresário. Né? É a história do plano de carreira. Qualquer passo nesse momento, no surgimento errado que o empresário acabar acontecendo, estraga a carreira do rapaz. Eu, por exemplo, e não é conselho não, tá? É o que eu faria. Eu faria como o Gleger está sugerindo. Segura mais uma temporada na Ponte, para ver se realmente ele se firma, não é? Porque aí a possibilidade de fazer um negócio melhor aumenta, Batista. Não é? Mas futebol tem muito esse negócio de o tempo certo. O time, né? É o time do negócio. Pode ser que aconteça ao contrário, né? Já aconteceu diversas vezes isso. Não faz o negócio e aí acontece algum problema, sei lá, uma contusão, ou o jogador cai de rendimento. Eu lembro da história do Neto Boca Larga, que trabalha aqui na Band, estava no Corinthians recebeu uma proposta, não lembro o time, acho que Valência, da Espanha. Naquela época os valores eram outros, né? E o Corinthians recebeu uma proposta de 2 milhões de dólares pelo Neto. Veja como são as coisas, né? Antigamente os valores eram muito menores. E aí o Vicente Matheus não fez o negócio. Ficou com o Neto. 6 meses depois, o Neto foi emprestado para o Atlético Mineiro por R$600 mil. Aconteceu isso com o Amoroso, né? Aqui no Guarani também, não foi isso? Que teve aquela contusão, depois teve a contusão no joelho. Ele tinha, acho que, uma proposta do Flamengo, depois foi emprestado. Com o Amoroso aconteceu isso aí também aqui no Guarani. É o tempo certo, né? Então, veja... a Ponte fez muito bem, comprou 50% dos direitos econômicos e tem 100% dos direitos federativos, ou seja, o controle está na mão da Ponte Preta. Se o negócio acontecer, resolve a situação da Ponte financeiramente falando, porque vai disputar uma Série A2 altamente deficitária, não tem cota, não tem nada. E público também não dá para contar, né? Porque a Ponte, com um ingresso a 40 e 20, tem que colocar 4.500 torcedores por jogo para empatar. Não é para ganhar nada, não. É para empatar. E patrocinador também não consegue bancar aí o custo do clube, né? Talvez, no máximo, 10% daquilo que o clube tem condições, daquilo do orçamento do clube para tocar o futebol. Então, um dinheiro desse, se entrar, resolve o problema. Eu não sou contra. Eu não sou contra. Se eu sou empresário do jogador, tem os exemplos bons também, Batista, de ter dado um passo atrás e ter ganho mais dinheiro na frente. Só que tem um detalhe importante, que eu acho que vai ter muito peso, é a necessidade da Ponte de fazer negócio. Então, isso pode indicar uma possibilidade de negócio já. Então, é muito fácil falar daqui, né? Não tem que pagar boleto, não tem que pagar conta, não tem que pagar salário. Então, pode ser que isso acelere a situação. E é importante dizer também que o empresário oferecer jogador é diferente do clube se interessar em comprar. Isso aí tem uma certa distância nisso. Né? Porque o empresário, como disse o CH agora há pouco, o cara quer colocar em evidência, tá no direito quer valorizar, dele. Isso tá é óbvio. E o jogador fez por onde? É legítimo. Para isso. Agora, até que haja uma compra, e os valores são altos, né? Para um jogador pela idade pelo curto tempo que ele mostrou ter muito talento. Por isso que eu estava falando que mais um ano reforçaria ainda mais para esse atleta, o Alisson. Falar um pouquinho do Vitinho, que apareceu aqui na nossa reportagem, foi para a entrevista coletiva, está dando indicativo de que será aproveitado pelo Hélio dos Anjos na partida de amanhã contra o Criciúma. Jogo marcado para 21h30, é a última partida da Macaca na Série B de 2022. Vitinho é um jovem talento, é um jogador canhoto. Para quem não viu jogar,
O Vitinho, ele tem características parecidas com o Renato Cajá e é mais veloz, tem mais velocidade do que o Renato Cajá. Então, o Hélio dos Anjos já tinha falado do Vitinho. Quando o Hélio dos Anjos chegou aqui em Campinas, logo no começo ele deu uma entrevista para a gente aqui, exclusiva para os donos da bola, e comentou a respeito do Vitinho. O tempo passou, o Vitinho teve uma contusão, jogou pouco na categoria sub-20 e aí depois conseguiu a recuperação e fez uma boa participação no sub-20, quartas de final. A Ponte não chegou à final. Então vamos dar uma olhada nele, né? Está começando a carreira, é um menino aqui da Vila Costa e Silva. Costa e Silva, aquele bairro que fica ali às margens do Tapetão, né? Para quem conhece Campinas, ali que vai em direção a Barão Geraldo. E quem levou ele pela primeira vez no estádio Moisés Lucarelli foi o Pedrinho, Pedro Gozzi. Pedrinho é amigo aí dos boleiros e tal, amigo do Ricardo Almeida. O Ricardo Almeida era o gerente da base e o Vitinho tinha 13 anos. 13 anos, ele está com 18, ele tinha 13 anos quando chegou, portanto, na categoria sub-13, levado pelas mãos do Pedrinho. O Pedrinho é primo da Michele. Michele é a mãe do Vitinho. Então, boa sorte ao Vitinho, tomara que dê tudo certo, ele tem talento, ele tem qualidade, e estará iniciando a carreira, talvez tenha oportunidade contra o Criciúma. Eu estou torcendo muito para que ele jogue, eu quero vê-lo na arena, e esse clima, não é? Essa situação, ela é propícia, a Ponte joga em casa, então eu queria vê-lo como titular, eu não sei se ele fará isso, talvez no banco, né? Tanto ele como o Eliel. As informações são ótimas do jogador. E eu espero que ele tenha muito sucesso. As informações são ótimas, então tem que concretizar, né, Gleger? Concretizar e dar quilômetros rodados. Isso. Por isso que eu também colocaria para jogar. Né? Estamos falando isso já há algum tempo. Ele, Vitinho, o Eliel, né? O próprio Tiagão também tem que voltar a jogar. Ronaldo. Os meninos da base precisam jogar. Precisam receber, porque aí o atleta, ele sente que, olha, pô, o treinador está confiando. Porque você leva para o banco, entra no jogo, é legal, beleza, show. Mas assim, o importante é de começo. Né? Até para dar um pouco mais de confiança e dar quilômetros rodados para os meninos. Fez com o Amaral, né? Exatamente. O Hélio dos Anjos, ele não ficou colocando, Amaral, né? Ninguém falava. Ninguém falava e foi lá. Isso aí é mérito do Hélio dos Anjos. E ele colocou o Amaral para jogar de titular e manteve o cara no time. Claro que o jogador também correspondeu. Virou titular. Virou titular. Você quer uma coisa? Oportunidade é isso. Você colocar, dar moral, dar sequência, minutagens para que o jogador possa ganhar. Ele tinha um problema muito sério, o Amaral, que era o tempo certo para poder chegar no desarme. Cometia muita falta, tomava muito cartão amarelo. Você viu que ele melhorou? Melhorou. Conversa com o Hélio dos Anjos. Orientou. Está chegando mais rápido. Está chegando no tempo certo para fazer o desarme. Porque se chega no tempo certo, ele consegue tomar a bola do adversário e não comete a falta. O que a gente vai falar e o que eu vou colocar aqui sobre o Vitinho serve para o Alisson também. Não adianta só o talento. O Gleger está aqui, pode me desmentir se quiser. Muitas vezes o cara tem um baita de um talento, arrebenta na categoria de base, chega no time profissional, Gleger, e não tem personalidade, não aguenta a pressão e a cobrança. E o cara murcha, se intimida, fica tímido. E a gente viu exemplos disso que eu estou aqui sugerindo, e eu não estou dizendo que isso vai acontecer com os atletas da Ponte, muitas vezes. Então, não acontece isso? Muito. Você recebe a oportunidade e o cara não tem personalidade. Se não tiver personalidade, não anda. Não tem jeito. Exatamente. A Ponte joga contra o Criciúma, sexta-feira, 21h30, rapidamente aqui, só para falar, né? Já estamos aqui no encerramento do bloco da Macaca, mas o time que entra em campo, Igor Formiga deve jogar na lateral direita, Norberto está suspenso, são 7 desfalques e o Jean Carlos deve ser o lateral esquerdo, ele quebrou a mão, passou um período aí de recuperação, mas já está recuperado. Fraga deve ganhar a posição do Leonaldi, que está suspenso porque foi expulso. A Ponte tem aí um recorde de cartões amarelos, né? 113, média de 3,1 por jogo. É muita coisa, além de 6 cartões vermelhos. É muita coisa.
E aí o Fraga deve atuar nesse meio-campo, ficando somente lá na frente uma indefinição de quem será aproveitado, se vai o Nicolas ou então se vai o Leandro Bárcia. Mas pode ter uma mudança também na plataforma tática, incluindo aí o Vitinho nessa, meia atacante. Então ele pode fazer o trabalho mais ou menos que faz o Fecinho. Eu faria isso. Faria isso ou Eliel junto lá na frente com o Ribamar. Eu mexeria. Bárcia, com todo respeito, não precisa assistir mais para saber que não funcionou, infelizmente, né? Eu começaria ou com Eliel, é que eu não conheço as características do Vitinho. Eu não sei se ele consegue fazer essa função, mas o Eliel consegue. Mesmo no sacrifício, né, Gleger? Mesmo fora dele, eu começaria o jogo pelo menos com o Eliel. Eu não tenho dúvida nenhuma. Começaria com o Eliel no ataque. Mas pode começar com os dois ou não? Pode, não. O Vitinho com o Eliel. Também. Pode. Mas assim, e o Vitinho fazendo aquele trabalho que faz o Fecinho. O Fecinho está fora, está contundido do departamento médico. Então, mas aí você precisa ver a característica do jogador. Porque o Fecinho ele vem jogar por fora. E aí você tem que tirar o Elvis do time. E aí, o Elvis joga do outro lado. Você vem, então, mas não dá, você vai colocar 2 meias para jogar do lado. Não é questão de lado. Correr atrás de lateral. Questão de característica. É característica, não tem como. Se vem ali, o Elvis, vamos dar um descanso aí, joga o Vitinho por dentro. Para fechar o tripé de meio de campo. E na frente você pode colocar o Eliel, que aí ele se movimenta, ele sabe fazer beirada. Então é diferente. Não é característica. Não é que é proibido. Só se você mudar o jeito de jogar. Isso. É para não mudar o jeito de jogar. Pode jogar todo mundo junto. Só que você precisa treinar uma maneira de jogar, uma forma de jogar para que todo mundo esteja competitivo no jogo. Uma plataforma. Plataforma, tá bom. Plataforma tática. Plataforma.